Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema super importante que é educação. É um dos pilares, se não o pilar mais importante de uma transformação, de uma evolução de sociedade, né? É onde a gente vai conseguir desenvolver nosso senso crítico, aumentar nossa eficiência no trabalho, abrir novas perspectivas e possibilidades de vida, né? Então, a educação é um negócio super importante. Aqui no Brasil, ainda mais, eu diria, mas no mundo, né? E a gente percebe que os governos talvez não tenham dado a devida importância com consistência ao longo dos anos, ao longo dos governos, né? Mas a gente não vai entrar em discussão política hoje não, prometo. Tá? Eu trouxe um dado aqui. Recentemente, em agosto, o Ministério da Educação divulgou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, em 2023, que é essencial para medir a qualidade da educação no país. Tá? E segundo o IDEB, o Brasil atingiu 6 pontos, que era a meta, não sei se a meta é agressiva o suficiente, mas enfim, atingiu 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas depois que, nos anos posteriores, essa nota já começa a cair e no ensino médio cai mais ainda, ou seja, a gente não chegou na meta, né? O que nos deixa todos muito frustrados aí, decepcionados. Será que a gente está andando de lado, regredindo? Enfim, a gente vai daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso, tá? E hoje a educação ainda está passando por uma enorme transformação frente às tecnologias, hoje com inteligência artificial e tudo mais, né? E aí eu também fui perguntar para a inteligência artificial. Ah, foi? Qual a importância da educação? E que ela te e olha disse? que a inteligência, o Mr. Chat, Mr. Chat, nos respondeu, né? A educação é fundamental para o futuro de uma sociedade, pois ela capacita os indivíduos com conhecimento, habilidades e valores essenciais para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Uma educação de qualidade promove a igualdade de oportunidades, reduz a pobreza, fortalece a democracia e impulsiona a inovação e o crescimento econômico. Olha a importância. Justo. Né? Além disso, forma cidadãos conscientes e críticos, capazes de enfrentar desafios globais e contribuir para o bem-estar e a sustentabilidade de suas comunidades e do mundo. Faz sentido? Faz. Respondeu Pessoas bem, inquietas e curiosas. Respondeu bem. Vamos ver, checar já se o nosso convidado está de acordo com isso, né? E a gente trouxe um cara super importante, um cara super bacana, que entende muito do tema, que é o Jorge, inquieto, irreverente, inquieto. Né? E um cara educado, que é o Jorge Stein, tá? Mas o que é o Jorge? Então, deixa eu apresentar o Jorge aqui rapidinho. Ele é doutor em educação, com tese em mediação docente diferenciada na linha de pesquisas de novas tecnologias educacionais. Pela PUC? Pela PUC, certo. Engenheiro da Poli, beleza, grande engenheiro. Especialista em diferenciação pedagógica por Harvard, inovação social e teoria U do MIT. Ele é diretor fundador da Pedagogy.ia, tá? Inovação e aprendizagem, e está atuando em inovação para aprendizagem, inovação social e gestão por mais de 20 anos. Tá? Um cara bem experiente, mais uma vez, entende bem do tema. Tendo impactado mais de 60 organizações. É consultor, palestrante e mentor internacional. SXSW Edu, Innovation Hub.school e conselheiro na Labora Educacional. Tá? Formador de lideranças educacionais e docentes. Tá? Também é marido da Alessandra e o pai da Gabi. Não vamos esquecer dessa parte que é super importante. Mas é inteligente o convidado hoje, hein? Será que a gente vai conseguir fazer boa pergunta? Aliás, vamos torcer, porque acabou a votação dele para ele participar e estar lá apresentando e fazendo palestra no South by Southwest, do SXSW, que tem uma galera do Brasil gigante já, né? Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta para quebrar o gelo, tá? Uma pergunta... Primeiro, dá o bem-vindo. Bem-vindo, Jorge. Obrigado, Edu. Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Boa. Educação tem futuro? Educação tem todo o futuro. Educação é o futuro. Né? Eu acho que se a gente for falar de educação sem pensar que não tem futuro, não tem por que fazer, né? Então, a gente estava conversando um pouco aqui antes que todos nós temos filhos. Provavelmente quem está assistindo também tem, quem está ouvindo também tem, né? E quando a gente pensa em ter uma criança, a gente não... Os primeiros pensamentos não são educação, mas assim que ela começa a se desenvolver dentro de casa, já vem, peraí, não sou só eu ou a mãe ou toda a família que é responsável pelo desenvolvimento. E aí você tem toda uma rede de escolas, sejam públicas, privadas, que vão ajudar esse serzinho a se desenvolver ao longo da vida. Então, a educação é o futuro. E é por isso que faz tão cativante e tão desafiador. E você estava comentando também antes que você se relaciona muito com ido inquieto. Porque trabalhar com educação
tem a ver com uma missão, né, com um propósito, mas é difícil. É difícil. Porque é uma disciplina que ela bebe muito das fontes do passado, né? Então, para transformar, é interessante, porque o mundo move muito rápido e a educação, na minha sensação, ela não acompanha na mesma velocidade. O que te fez encarar esse desafio? Nossa, quanto tempo a gente tem? Mas versão curta. Eu vou tentar resumir. Hoje eu me defino como engenheiro de aprendizagem, né? Porque eu fiz engenharia de produção, mas eu fui mudando, eu fiz uma carreira que foi mudando minha consciência, minha perspectiva e minha vontade de atuação, mais nesse sentido do ir de inquieto e inconformado. Eu comecei trabalhando com engenheiro de produção, melhoria de processos para produzir bens e serviços, etc. Eu falei, peraí, a gente não muda processo e não muda pessoas. E daí trabalhei com treinamento e desenvolvimento, gestão de mudança, gestão do conhecimento. Eu falei, peraí, pessoas não mudam se não aprender. E aí que eu decidi ir para a área de educação propriamente dita, que calhou com o nascimento da minha filha, da Gabi. E eu falei, peraí, foi justamente essa reflexão. Eu falei, eu tenho que me preparar para continuamente estar provendo o desenvolvimento que uma filha tem que ter ao longo da vida, que isso a gente sabe que já é desafiador. Mas tem um monte de gente que vai fazer isso também. E aí eu falei, peraí, mas trabalhando com educação corporativa, consultoria, a gente vê que tem um monte de gente que chega em cargos de liderança e a gente fala, nossa, quão bom seria se essa pessoa não tivesse aprendido alguma coisa diferente lá na escola. E aí eu decidi entrar na educação básica e ajudar a mudar ao longo da vida de educação. A gente fala em lifelong learning, geralmente pensando depois de uma certa idade, né? Mas lifelong learning começa na escola, né? Perfeito. Então, eu cheguei aí com essa percepção que a gente tem que começar a mudar, e com uma pergunta que eu sempre carrego como é que a gente pode aprender melhor as coisas que realmente a gente precisa aprender? E isso vale para a criança que está na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, finais, no ensino médio, faculdade e até os 80 e tantos. E Jorge, vou fazer uma pergunta de uma imagem que eu recebi, talvez você tenha recebido, que é aquela imagem da sala de aula, uma foto preto e branco, você recebeu, né? Foto preto e branco, os alunos aí, talvez um levantando a mão, o professor na frente, com o giz escrevendo no quadro negro. Aquela imagem emblemática, porque aquilo mostra uma sala de aula também dos dias de hoje, né? Em várias escolas. Sim. O que mudou e o que precisa mudar? Porque parece que algumas coisas precisam mudar. A gente está no mesmo modelo, não está não? Eu acho que tem uma coisa forte naquela imagem que a gente acaba não falando porque a gente não vê. Mais do que o físico, a tecnologia, é o que está na cabeça das pessoas a respeito do que é uma educação de qualidade. Então, as escolas nasceram um modelo escolar com um padrão de replicar o passado num modelo que você conseguisse não educar, mas transmitir um conhecimento útil para um número maior de crianças. Só que hoje o mundo fora está muito mais rápido. E independente da tecnologia, que eu visito escolas e conheço escolas públicas e privadas, hoje cada vez mais com a mudança tecnológica que a gente tem e com o espectro de maturidade diferente, de adoção de tecnologias, o que faz diferença é o professor e as crianças que estão lá. É a atitude o que está na cabeça. Então, a partir do momento que você consegue destravar na cabeça de um diretor escolar, de um professor, uma professora, seja quem for, que o jeito de educar e o que é a educação hoje em dia tem que ser diferente, a tecnologia entra como um meio, como um instrumento. Então, mais do que... Porque, no fundo, a matéria-prima é conhecimento e relacionamento. E, ao longo dos anos, foi evoluindo. Teve computador, internet, celular, agora inteligência artificial. Mas eu estou vivendo essa realidade hoje. Não adianta a gente ter inteligência artificial generativa se for para fazer mais rápido aquilo que a gente já fazia antes. Sim. Né? Eu até vou fazer uma provocação de um grupo educacional, um dos maiores do Brasil, que eu quase fui trabalhar lá em um determinado momento, e eu perguntando um pouco como é que era o mecanismo de educação, eles tinham ou têm uma área que produz todo o conteúdo, né, uma área conteudista, e depois você transmite isso para os professores, que são basicamente retransmissores. E eu falei, cara, mas se eu for dar aula, eu quero dar do meu jeito. Não, a gente tem que ter um padrão, tem que ter um modelo. Então você coloca ali na frente um retransmissor. E com tecnologia, você só está trabalhando isso em escala, mas você não está mudando o jeito do entendimento dos alunos. É perfeito a tua percepção, né? O que muita gente trabalha e a escala que a gente busca é na organização e na disponibilização do conhecimento. Só que a aprendizagem se dá na interação e no relacionamento com o aprendiz. Quem aprende é a criança, é o jovem, é o adulto. E isso parte de uma motivação interna dele.
que independente não, conforme tiver melhor organizado um conteúdo numa tela, num livro, num dispositivo, facilita. Mas a milha final da aprendizagem é dada na relação entre a aptidão que se quer desenvolver, o conhecimento e a pessoa. Às vezes pelo professor, às vezes a tecnologia resolve. Então essa ideia de escala deixa de fora o processo de relacionamento e a motivação intrínseca do aluno para aprender. E aí que falha, né? Hoje em dia, agora com inteligência artificial, tem um movimento muito grande de melhorar e de se dizer personalizar o ensino. Só que a gente tem que personalizar a aprendizagem. E essa última milha da aprendizagem não é um sistema que vai resolver. Está provado, tem um dos sistemas de tutores inteligentes da Khan Academy, o Camigo, que está sendo super utilizado, está sendo testado no Paraná com mais de, se não me engano, 90 escolas. Se puder falar da Khan Academy, eu vou falar. Foi bem revolucionário. Né? Então, voltando um pouco, então. A Khan Academy é uma fundação com dinheiro do Bill Gates, milionários, super bem estruturada, tem no Brasil também, que nasceu do Samuel Khan, que é um antigo analista de banco, que ao ajudar a filha, a sobrinha, no outro lado dos Estados Unidos em matemática, começou a criar aulas online e viu a diferença que fez. Daí a sobrinha falou para outros e de repente ele que fazia aquilo como uma ajuda familiar, artesanalmente, viu que fazia diferença. E aí ele foi criado cada vez e melhorado cada vez mais uma plataforma com conteúdos não só de matemática, mas adaptados à realidade dos países, que a princípio conseguia identificar, antes da inteligência artificial generativa, conseguia identificar as suas dificuldades e propor exercícios de acordo com a dificuldade que você tinha. Então tinha um enorme banco, ainda tem uma enorme base de dados, de exercícios, de matérias. Aqui no Brasil foi feito e customizado para português. E agora chegou a inteligência artificial. E agora o que ele faz de uma maneira genial? Não só ele te dá exercícios, mas ele é um tutor inteligente. Ao você errar, ele te pergunta e te direciona para raciocinar e não te dá a resposta certa. E com uma inteligência pedagógica, digamos assim, que foi colocada nele, de como eu devo interagir com a criança, que tipo de pergunta eu faço, etc. Que é genial. E se você for testar isso, tem no YouTube. Se vocês que estão vendo aí ou ouvindo, quiserem colocar lá no YouTube Camigo, K-H-A-N-M-I-G-O. Tem uma série de vídeos super interessantes. Só que a promessa era, não, isso vai revolucionar a escola. A gente vai precisar menos de professores, só quando for necessário, e a gente vai conseguir fazer tudo. Só que nos melhores testes dos Estados Unidos, conseguiu ajudar só 15% dos alunos. Por quê? Porque é justamente essa fronteira. Nem todo mundo quer aprender com uma ferramenta dessa, por mais genial que seja, né? E tudo isso está baseado num estudo que foi feito lá, uns 4 ou mais décadas atrás, que uma criança com tutor personalizado aprende quase 100% a mais do que uma criança mediana, sem tutor. E é genial, o estudo super sério. Só que tem uma diferença na realidade. Era um tutor humano. E agora está se vendo que a realidade é outra, né? Então, eu acho que, voltando à tua pergunta e ao teu ponto, a grande diferença para todo mundo é a habilidade de a gente identificar quem consegue se relacionar e aprender com que tipo de instrumento. E o mais potente que a gente tem é o ser humano. Sim. Isso limita o uso, a EAD, educação à distância, formatos online? Porque eu tenho um pouco, eu não vou dizer que preconceito, mas eu acho que ele é mais limitado do que realmente você pegar um bom professor cara a cara ou interagindo contigo, né? O que você acha disso? Assim? Eu acho que não seria correto falar que educação à distância não é bom. Tem vários tipos, né? O que a educação tem que dar conta? De prover experiências de aprendizagem para que o aluno tenha a chance de experimentar, né? E exercitar e ter algum feedback daquilo que ele está fazendo. Então, fazer isso 100% online, dependendo do conteúdo e dependendo do aluno, é possível, mas é muito difícil. Então, a educação, por exemplo, uma discussão grande que teve é a formação de professores via EAD. Algumas coisas tudo bem, mas se você quer desenvolver no professor a competência de interagir, gerenciar uma sala de aula de 30 crianças, não é via EAD que ele vai responder, que ele vai conseguir. Ele tem que estar na prática. Ele tem que estar na prática, né? Então, é a mesma coisa. Vamos fazer um curso EAD, lançar um curso EAD de como aprender a andar de bicicleta? Vamos. Será que funciona?
Quebrar a perna. Quebrar a perna, certeza. Mas isso é interessante porque a gente está chegando aqui num paradoxo ou num contraponto, né, de escala versus, né, de quantidade versus qualidade. E vai precisar ter um ponto equilíbrio, porque tem regiões que não têm acesso, ou pessoas que têm menos acesso a bons tutores ou bons, né, educadores. Perfeito. Então, como é que você faz chegar? A tecnologia é um braço relevante. Que é fundamental. A questão é a gente ter bem claro, assim, o que vai chegar, talvez sim seja conteúdo, pode ser conteúdo assíncrono que já foi gravado, pode ter sessões síncronas de interação com o tutor, de discussão, É uma mistura, etc. e tal. uma combinação, Tem que ser uma combinação para dar conta, porque o que é legal quando a gente fala de aprendizagem, quando a gente fala de educação, é ter bem claro o objetivo de aprendizagem. Eu tenho alguém que vai se desenvolver do ponto A para o ponto B. Qual competência, qual conhecimento eu quero desenvolver? A partir daí, né, uma das teorias, simplificando um pouco, que chama de um Live Understanding by Design, é falar que você precisa de 3 coisas para ter uma boa educação, um bom aprendizado. Ter bem claro qual é o teu objetivo, o que você quer desenvolver nas pessoas, né? Qual é esse ponto B, ponto A para o ponto B que ela vai chegar. Outro, que é como é que eu obtenho evidências que a pessoa chegou no ponto B. E depois criar situações de aprendizagem que façam sentido para levar essa pessoa nesse caminho. Né? Então, resumindo muito, é isso. Então, EAD funciona? Funciona, mas eu tenho que ver como uma tecnologia, um instrumento, um recurso de aprendizagem que tem que estar a serviço desse trajeto que eu planejei. Para andar de bicicleta não vai funcionar, para gerenciar uma classe de 30 alunos não vai ser suficiente. Né? Ou um exemplo pessoal, assim, né? Imagina que a gente vamos combinar de fazer um curso de paraquedismo. Né? Vamos? Não, estou com medo não. Vamos. Ah, é EAD. A gente faz 100% EAD e depois tem o primeiro salto. A gente não vai. Por quê? Porque a percepção de risco e a criticidade do conhecimento é muito sensível para a gente opta. Só que numa educação ao longo da vida, ou num curso que a gente escolha fazer uma pós-graduação, a gente não tem essa consciência tão tangível do que está em risco. Sim. Né? Então, no fundo, uma boa educação, uma boa oferta de uma proposta de educação tem que ter isso refinado na definição do curso, nos professores e dar conta de fazer essa entrega. Né? Achei interessante isso que você falou, porque a gente está falando muito de educação. Para mim, o teu ponto, uma palavra que você falou está aqui na minha cabeça, batendo para tudo que é lado, que é o aprendizagem. A gente foca muito na educação e pouco na aprendizagem. Acho que talvez o segredo está muito mais por aí. Perfeito. E aí o que a gente tem que repensar é se de fato, no mundo que a gente tem hoje, com as instituições de ensino, os modelos de curso que a gente tem, a gente está fazendo uma entrega de educação com foco no ensino ou um processo de aprendizagem com foco na pessoa. É isso. Né? E aí isso já se fala há muito tempo, não é novidade. É que agora isso está se tornando mais crítico. Mas é exatamente isso, né? A gente não quer, não é um sistema que entrega conhecimento, é um sistema que propicia a transformação num ser humano. É isso que a gente tem que ver. Jorge, podemos falar de Brasil? Podemos. Eu dividi alguns dados aqui de Brasil, se a gente não evoluiu tanto assim. Eu realmente acho que o grande potencial para o Brasil evoluir, se transformar, é a educação. Sim. Sempre quando eu escuto o que o candidato fala, não é um papo político agora não. Eu sempre fico pensando e fico checando o que a pessoa pensa sobre educação, que para mim é um dos pilares, tá? E a gente nota a figura do professor. Todas essas implicações, mudanças, tal, a figura do professor, né, sempre foi super importante e agora talvez ainda mais, ou continua como centro ali, né, nesse processo todo. Como que você enxerga o Brasil? Como que a gente está nisso? Assim, os principais ganhos que o Brasil teve na educação pública, que a gente, graças a Deus, conseguiu fazer, foram em termos quantitativos. Né? Quando nossos pais iam para a escola, era pública e de qualidade, mas era para poucos. Né? De 20 anos para cá, você tem quantitativamente, se não me engano, 97% de cobertura de crianças indo para a escola, principalmente no início da vida. Que é aí onde tem que você deu dado que as metas do IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental foram atingidas. O grande desafio que o Brasil tem é que é muito grande, muito diverso, e a gente tem sim uma questão que eu vou colocar na frente, que é uma falta de habilidade em formar professores e implementar melhorias. Porque tem estados que fizeram grandes saltos, o Ceará no passado e agora também,
Pará estava na 26ª posição no IDEB, passou para a 6ª. Olha só. Mas mesmo assim, se você for ver nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, o número do Pará é 4,4. O que quer dizer isso na prática, né? O IDEB Isso, é uma régua geral, mas ela dá um indicativo, né? Primeiro que é um número do estado inteiro, então, mas é a nota das crianças no 5º, no 9º ano e no 3º ano do ensino médio. Então, quando a gente fala do anos iniciais é no 5º ano, nos anos finais, o fundamental é no 9º, e no ensino médio é no 3º ano, onde é feita uma prova de português e matemática. A nota que eles obtêm não é pura e simplesmente levada para o IDEB, ela é multiplicada pela repetência, por um índice de quantos passaram, pela aprovação. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 e 90% passou, eu tenho um índice de IDEB de 4,5. Né? Então, quando a gente vê 4,4, a gente está falando isso. E por mais que possa estar dentro da meta ou não, é super preocupante. Eu acho que faz sentido ter uma meta e ela não vai crescer, não adianta botar uma meta astronômica, mas é super preocupante pensar que num país como o Brasil, eu não lembro os dados também de cabeça, mas que a meta, ou a gente estaria dentro da meta, se os alunos do anos finais do ensino fundamental, do 9º ano, se eles estivessem com média 5, né? A gente que veio de empresa, ou pensando num cirurgião, ou pensando num motorista de ônibus, é a mesma coisa que falar, ele sabe 50% daquilo que demanda para a profissão dele. Né? Então aí tem uma coisa que assusta um pouco. E a gente não sabe fazer bem equalizar um pouco, seja os números, né? Então a gente tem estados muito bons, estados muito ruins, a média está ruim, e a implementação dos estados bem-sucedidos. Depende muito de vontade política, depende muito de constância, que vai além de um governo de 4 anos ou de um ciclo até maior. Então, tem que ser uma coisa do país como um todo. E tem que ter um compromisso de se manter coisas boas, e não como a gente observa nos vários ciclos políticos, de entre uma pessoa, ela troca o secretário, fora uma série de outras questões de o quão profissional a escolha de um diretor de escola. Em vários estados está se fazendo isso, menos por indicação e mais por meritocracia. A chance que você tem e recurso que você tem para desenvolver um professor, para que ele atinja o potencial dele. E do outro lado também, eu não diria penalizar, mas para sinalizar para um professor que o serviço que ele está fazendo não está adequado ao desafio daquelas crianças, daquela cidade, do país. Né? Então, tem que ter, eu não digo uma meritocracia, mas um sistema onde você consiga valorizar quem está se esforçando, ajudar quem gostaria de se esforçar e sinalizar para quem não quer fazer nada além do que é necessário, que não é o caminho que ele vai seguir por lá durante muito tempo. Complexo, hein? É complexo, porque isso é muito político, é uma das áreas do Brasil que tem mais verba, então isso acaba atraindo... Isso é irônico, né? Acaba atraindo outros interesses que não só educacionais, e aí tem que lidar isso com um país da extensão que tem o Brasil, né? Que tem escolas, por exemplo, que você passa 3 horas de barco para chegar na escola. Que professores, escolas rurais em vários lugares do Brasil, que professores moram na escola durante um tempo. Não existe o que a gente está acostumado aqui de um professor por matéria, e as salas de aula por área são por idade. São salas multisseriadas, porque você não tem nem gente, nem professor para dar aula para todo mundo. Isso passa de 15% das escolas em alguns lugares. Então, quando a gente vê o número, a gente não tem ideia da complexidade. Mas uma coisa é certa. Tem que se fazer melhor, o desafio passa por pessoas, e a gente ainda não desenvolveu capacidade nacional de manter uma política e de implementar as coisas que a gente já sabe fazer em alguns lugares. Isso faria uma enorme diferença. Considerando essa infraestrutura que você está falando, vamos pensar, porque nós aqui nós tivemos o privilégio de estudar em escolas particulares, universidades, etc. Mas tem gente que vai depender da malha pública, a maioria, né? E é muito difícil para quem nunca esteve numa escola pública entender aquele organismo. E você fala do professor, a gente está dizendo que a aprendizagem é mais importante que a educação. Então a matéria, a teoria está dada, você precisa de alguém para fazer essa interação. Qual que é, na tua visão, é o grande... Porque hoje, para uma pessoa falar, eu quero ser professor, ela vai ter uma barreira de carreira, de evolução salarial, né, de até onde eu posso chegar. Então, está muito ligado ainda na vocação. E menos
como uma carreira. O que tem sido feito, não sei se no Brasil tem sido feito alguma coisa ou em algum lugar que tem evoluído essa dinâmica? Existem esforços do terceiro setor, de institutos e organizações, que estão justamente com a pauta da valorização da carreira docente. Né? Aqui em São Paulo tem um, que é o Instituto Península, mas tem outros também que estão preocupados em falar, é uma pecinha que a gente tem que mexer. E aí eles atuam com advocacy, com influência em meios políticos, com recursos, com pesquisas, mas acaba sendo ainda uma vitrine pequena para um desafio de implementação muito grande. Porque se esses professores que estão aí, ou se a faculdade, enquanto a gente está conversando aqui, ou alguém está vendo o vídeo, está sendo formado vários professores com um modelo antigo, que vai sair para a profissão com uma cabeça, com uma atitude, com uma habilidade para ser um docente de um jeito antigo. Então, de retransmissor. De retransmissor, né? E aí é o que você falou. Na medida que um professor é só mais uma mídia do conhecimento, a concorrência dele está enorme. Tem YouTube, tem uma série de outras coisas em que ele perde o interesse, ele perde a capacidade, onde a grande habilidade cada vez mais do docente vai ser no relacionamento humano. O que a aula que eu estou dando para a turma A tem que ser diferente da turma B? Porque o conteúdo está dado e vai ser cada vez mais adaptável, né? Então, realmente a habilidade vai ser humana. Ontem eu estava numa escola fazendo uma palestra inicial, né? E é visível quando você fala com o professor, escola privada em Santo André, uns 40 professores. E é visível quando você fala isso e você vê o professor se mexendo na cadeira, assim, sabe? Falar. E as pessoas percebem, não tem como esconder, né? Então, o grande desafio é falar, tá bom, já tem um monte de professor aí, né? A situação já está dada, como é que a gente consegue interferir nisso enquanto está aqui? Porque a gente não pode esperar. A minha inconformidade, a minha inquietude se eu for esperar mudar um curso de educação superior, que ele vai entrar agora, 4 anos, não, primeiro eu tenho que planejar e mudar o curso, depois a pessoa que entrar. Então, esse professor vai conseguir influenciar alguém daqui a 10, 15 anos. Uau. Né? E ainda evoluindo um pouco mais, né, acho que nesse ponto, a gente vive hoje, pela primeira vez na história, a gente convive em sociedade com 5 gerações diferentes. Perfeito. Então a gente tem desde o Baby Boomer até a geração Alpha, aí chegando que está no ensino fundamental. E uma geração, e aqui sem nenhum viés de julgamento, mas uma geração nova que está muito digital e muito acostumado a conteúdos instantâneos. Né? Então, que se educa no TikTok, ou só lê a manchete e dali tira conclusões. Quais são os desafios? E a gente, né, de uma geração... Apesar de a gente ter essa carinha de geração Z, nós somos geração X. A gente sempre buscou muito profundidade, né? Entrou num método mais tradicional. Isso deve ser bastante complicado, tanto para as escolas como para os professores, para a educação de uma forma geral. Tem um conceito que as pessoas falavam muito de nativo digital, que as crianças já nasceram com... Mas aí eu ouvi de um outro autor falar, são inocentes digitais, porque eles já nasceram reféns dos algoritmos que fazem a gente ficar grudado na tela. Interessante. Né? E a grande questão que hoje que todo mundo tem que aprender, e eu tenho, não digo um vício, mas um apego a ficar na tela maior do que deveria, é uma ideia de cultura digital. Né? Não é que existe um mundo digital e um mundo físico. O mundo é um só. É o mesmo. Né? E na área digital a gente tem potenciais enormes de aprendizagem, de desenvolvimento, de informação, mas tem potenciais enormes também de engajamento não propositivo, digamos assim. E talvez até mal intencionado, porque tem gente que ganha com o seu tempo, com seus dados, e não com a sua capacidade de ser uma pessoa melhor. Então, essa ideia de preparar as crianças e adultos também numa cultura digital, onde antes já tinha redes sociais, internet de uma maneira geral, e agora tem inteligência artificial generativa, é super crítico e se soma ao desafio de formar professores. Então, minha bandeira hoje em dia é que a gente tem que chegar com as duas coisas juntas. E num modelo diferente, a gente não sei a resposta, mas o modelo de escola e faculdade tem que ser diferente do que a gente tem hoje. As faculdades já estão sentindo fortemente. Evasão. Um colega, um parceiro que trabalha com faculdades há mais de 10 anos, ele falou, eu nunca vi as faculdades sangrarem tanto. Por quê? Porque tem essa cultura de geração de conteúdo, geração de negócio, um novo caminho de carreira enorme,
em cima de plataformas que você consegue criar e se manter. Essas plataformas se autoalimentam dessa cultura, então isso tende a crescer muito. Tem gente que está se dando bem, mas a gente não sabe dizer qual é a porcentagem. Mas aí a criança e o jovem, principalmente o jovem de faculdade, pensa assim, peraí, eu vou passar 4 anos fazendo esforço para aprender coisas que não necessariamente eu gosto. Se for pago, pagando. Ou que eu vou usar. Ou que eu vou usar. Se não for pago, eu vou ter que me deslocar, eu tenho que pagar o transporte, etc. e tal. Tem isso até para algumas faculdades gratuitas. Quando eu poderia, por exemplo, trabalhar, se eu tiver mais de 18 anos, com motorista de aplicativo ou em alguma plataforma, seja lá qual for, fazer algum curso ou virar provedor de conteúdo e ganhar alguma coisa. Influencer. E isso está diminuindo muito. Uma pesquisa americana já aponta isso para faculdades, né? E isso vem vindo de alguns anos para cá. Agora tende a aumentar mais ainda. É um desafio de engajamento. Como você engajar seu cliente, vamos chamar assim, um estudante. E aí? O desafio é que a gente tem que pensar em novos modelos. Não faz sentido a gente pensar que esse mundo não existe. Sim. Mas existe, e como isso pode ser alguma coisa que esteja a favor da instituição, para ela se manter, do jovem para valorizar, para ele ter um projeto de vida que já deveria ser e está sendo tratado na escola, e da sociedade, né? Então tem algumas iniciativas legais de empreendedorismo social, com utilização de redes digitais, do que antes a gente falava de educomunicação, que era fazer vídeos com impacto social, etc. Agora você tem rede social, você vai ter inteligência artificial. Então, criar projetos envolvendo professores e alunos, conectando a realidade, as dificuldades, os desafios, com alguma coisa que faça sentido para todo mundo. Meu ponto é que a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Eu estou trabalhando com algumas escolas e faculdades tentando trazer isso, mas o modelo que a gente tem hoje não possibilita essa flexibilidade. O que tem são algumas disciplinas, alguns projetos que são brechas para isso começar a entrar e depois expandir. Porque, né, fazendo a inquietação aqui, uma provocação, a gente, na nossa época, a gente fazia MBAs que tem 360 horas. Hoje você procura mini MBAs e daqui a pouco é micro MBAs, né? Então, de 360 foi para 36, hoje todo mundo quer fazer, não, vou fazer um de 6 horas. Que é uma enganação no fundo. Ou eu vou virar tem esses cursos de vendas, que em 2 horas você vai ser o melhor vendedor do mundo. Cara, né? Então tem uma superficialidade e tem muita faculdade... Imediatismo, né? Embarcando nessa para prover esse desejo, atender esse desejo, melhor dizendo, e está saindo da profundidade, porque a profundidade é importante, mas também a evolução é muito mais rápida. Então, essa combinação profundidade com evolução de currículo, eu sinto que se eu for hoje na PUC, onde eu estudei, eu tenho quase certeza que o currículo de administração vai ser muito parecido com o que eu me formei em 1994. Então isso para mim é descabido, não faz mais sentido. Eu acho que você colocou bem essa questão de profundidade e a gente sente, né? O pessoal da geração sábia, da nossa, assim, repertório faz falta. Né? É isso. Então, a habilidade de ter repertório e saber conectar outras competências faz falta no dia a dia, no relacionamento. Você percebe. Só que algumas coisas hoje em dia não demandam profundidade e repertório, né? O que a gente vê, mais do que faculdades oferecendo microcompetências, algumas até bem feitas, eu acho que isso é um caminho. Falando, não vou te dar um curso inteiro, mas eu vou, de uma maneira profissional e adequada e prática, te preparar para fazer isso. Isso está valendo. Mas você tem um monte de, seja influencer, seja vendedor de infoproduto ou curso, vendendo curso em plataforma e coisa assim, e aí ele faz um curso de R$150, vende para 1.000 pessoas, é um dinheiro interessante, né? Então, você tem um canal que ajuda a superficializar essa aprendizagem, mas a gente sente na prática que faz diferença. A questão da faculdade, por exemplo. Tem faculdades que ainda têm valor no diploma. Estão questionando cada vez mais, mas uma faculdade internacional ou nacional que tem um nome, você fala, estudei lá, estudei em A, em B, em C, fala, opa, onde tem valor e as pessoas ainda percebem. O diploma ainda tem um valor dependendo do... networking tem valor. Então, faculdades muito boas, muito caras, muito renomadas, ainda conseguem ter um certo valor porque elas atraem pessoas onde talvez nem tanto pela sua competência, mas algumas de fato oferecem competência e repertório
refinado e profundo, mas pelas pessoas e o contato que você faz lá. Sim. Então tem alguns nichos que dá para ver assim em termos de ensino superior, ou até mesmo tem gente que escolhe escola para os filhos em função de network num mundo privado bem premium, né? Mas então ainda tem um tipo de valor pequeno num segmento pequeno, mas a grande maioria está nesse sentido. Deixa eu pegar carona nesse ponto que você falou de escolher escola. Podemos falar também de universidade, não tem problema nenhum. Mas de escola, pergunta de pai. Recentemente, sem citar nomes, um grande grupo internacional adquiriu uma outra escola, parte da escola, não vou revelar nunca, aqui de São Paulo. E qual foi a minha preocupação minha e da minha mulher? Qual vai ser a linha de ensino da escola, que a gente gosta muito, Sim. versus o grupo que comprou, que tem aquela coisa de bolha, de esquiar em Aspen e tal, nada contra que esquiar em Aspen, mas não é a realidade do Brasil, não é a realidade que a gente quer que meu filho conviva e viva. Tá? Qual é a sua recomendação? Quero escolher uma escola para o meu filho. O que a gente deveria olhar? Eu acho que o principal acaba sendo, eu troquei 3 vezes de escola da minha filha, é a adequação da escola ao que você pensa e a continuidade disso, né? Então, é fazer algumas escolhas, alguma reflexão de falar, não, ouvir falar bem, falar com outros pais, falar com a escola, conversar com a escola, entender o quanto da fala e do site se apresenta no dia a dia, né? Ver como os professores estão, se possível conhecer, falar com algum professor, entender se essa dinâmica do visite nossa cozinha, sabe que tem restaurante, né? Sim, sim. Uma coisa é você ver o prato, outra coisa é você ver a cozinha, né? Então, antes de escolher, dá a chance de visitar a cozinha. E uma vez na escola, que foi o que aconteceu com a gente, as nossas mudanças foram muito felizes. Mas ao longo do tempo, com exceção de uma, a escola descolou do que a entrega da escola descolou da nossa decisão. E aí, né, eu diria assim, se você já está numa escola, mantenha-se atento, num bom sentido. E se você está escolhendo uma escola, eu acho que o fundamental é saber o que é importante para você e testar, investigar o discurso, a vitrine e ter mecanismos para você conseguir verificar a entrega. Mas nesse ponto do Edu, como é que... E acho que isso é legal, né? Para quem é pai ou mãe está nos escutando, decidindo a escola do filho. Eu concordo super com você. Quando a gente foi trocar também a escola do meu filho, a gente ficava, eu gostava de ver o recreio, como é que era a dinâmica, um pouco de uma aula, mas tem linha construtivista, linha isso, linha aquilo. Quais são as linhas que existem de educação para as pessoas saberem? Porque sempre um fala o outro, de repente um vem com uma metodologia, sei lá, X, você nunca ouviu falar. Então ajuda a gente, quais são as linhas aí que existem, as mais comuns? Eu acho que antes de falar da linha, talvez mais importante do que falar da linha, é escolha conhecendo seu filho e você. Boa. A linha pode ser irrelevante, porque conheço escolas e crianças que têm 2 filhos e um filho se deu muito bem numa escola, independentemente da linha, mas que dá muito conteúdo, que quer ser uma escola que prepara para o vestibular, que não prepara tanto para a vida, que não dá tantas capacidades socioemocionais, não tem tantas atividades, tempo, e o filho se deu super bem, o outro não. Né? Então, às vezes, criou-se uma série de rótulos e metodologias que a gente acaba... Que é a mesma embarcando. Coisa, a gente acaba embarcando, né? Então... e a pessoa fala, não, aqui é socioconstrutivista, aqui é construtivista, é uma escola. Fala, tá bom, na prática o que quer dizer isso, meu filho? Como é que se organiza o tempo do meu filho? Como é que é a formação de professores? Se meu filho tiver um problema, como é que vocês vão lidar? Né? Como é que vocês lidam com crianças que não estão exatamente no padrão das provas e da situação da escola? Né? Esse tipo de coisa, assim, que é importante e que hoje, numa época de inteligência artificial generativa, faz mais sentido ainda a gente investigar. Né? Eu estou mexendo com esse assunto em escolas e a grande questão é a seguinte: está mudando a relação nossa com o conhecimento. O que antes a gente usava como indicativo de aprendeu ou não aprendeu é um produto, é uma foto, é uma prova, era uma série de provas, absurda, era uma decoreba absurda. Só que agora existem ferramentas que na maioria das escolas já estão disponíveis para os alunos e a escola ainda não decidiu muito como usar, que entrega esse produto para o aluno. Então, cada vez mais, e por isso é mais um motivo que a gente tem que mudar o enfoque, poxa,
Se existe uma tecnologia que entrega o produto do qual eu uso para avaliar o aluno, está mais do que na hora de eu educar para o processo e não para o produto. Né? Ainda mais que o aluno já está usando isso sem diretriz específica da escola e sem preparação do professor. Né? Então, o que eu estou fazendo com escolas e faculdades é, primeiro, equalizando uma noção do que a gente está falando, depois fazendo alguma conscientização com os docentes, e aí começar a criar dentro da escola 2 caminhos. Dos docentes desenvolverem alguma coisa que faça sentido para eles, com as ferramentas que por enquanto estão disponíveis, e 2, criar diretrizes para a escola decidir como é que vai ser o modelo que a gente vai lidar com essa nova competência tecnológica de fornecer aquilo que eu sempre pedi como prova de aprendizagem. Né? Então, esse é o grande desafio, e aí que volta para o que você estava falando, cada vez mais o quanto a escola lida com os humanos, com o relacionamento, com os professores, com as crianças, vai fazer diferença. A gente não pode cair na armadilha de achar que a inteligência artificial generativa, que a escola está moderna, porque agora tem um potencial de escalar para uma nova maneira de lidar com o conhecimento, mas que, de novo, né, voltando ao que eu falei dos 15%, talvez seja 15%, 20% no máximo. E 80% é enorme. Eu não sei quanto é no Brasil, mas nos Estados Unidos, de 13% a 17% dos alunos na escola pública americana já tem algum tipo de desafio de aprendizagem identificado. Lá não funciona com laudo, alguma coisa assim. Então, a gente está falando de 15%, a gente está falando de 17%, que já demanda alguma coisa específica, né? E não é a inteligência artificial que vai resolver. Né? Então, cada vez mais a gente tem que reforçar esse tipo de mensagem, trabalhar, é um grande desafio, para trazer níveis de aprendizagem para cima, desenvolver professores e integrar esse mundo louco. Mas é um novo jogo. A gente tem que dar aí... os inconformados, com seja qual for a carreira, eu convido vocês a começar a pensar junto em educação. Né? Qual é o modelo? O que fazer? Mas com uma mente aberta. Não na tecnologia, mas na aprendizagem humana. E tem esse personagem, eu não sei se na escola pública ele ou ela existe, que é ou um psicólogo ou uma pessoa que ajuda na solução desses conflitos sociais, os conflitos que ali é um microcosmos, né? Então, como é que você ajuda a endereçar os problemas e educar, né, as pessoas a superar esses problemas? Porque senão fica essa escola de... É o que você falou, tem esse tipo de escola que bate conteúdo, para você passar em primeiro lugar em medicina. Sim. Isso não é para todos, é para alguns. E cada vez mais vai ficar difícil um só profissional dar conta dessa mudança da diversidade, dos desafios das crianças, tecnologia, as crianças estão diferentes por conta da interação tecnológica, e o nível de atualização de um só profissional é diferente. Tem um modelo numa escola americana, da faculdade Arizona State University, que ela falou, nosso problema da educação é o como a gente conformou a organização escola. Né? A gente tem que ter grupos flexíveis de trabalho para tratar conteúdos, crianças e aprendizagens de acordo com a demanda e não de acordo com o livro didático ou organização do tempo. Isso é uma dica enorme. E imagino que o Brasil a gente esteja muito ainda mais preso nessa organização até burocrática de lei e tudo mais que... E de business também, né? Porque você tem toda uma questão editorial, de livro didático, de plataforma, que é muito poderosa, que na educação pública brasileira tem muito dinheiro e que demora para desmontar por interesses políticos, pelo orçamento, etc. Né? Então, tem uma inércia muito grande para criar um novo modelo. Jorge, o lado I de inteligência artificial. Eu sei que você está estudando bastante, está envolvido bastante nisso e na implicação, no impacto, ou como alavancar de uma maneira positiva na educação, né? Sim. Se você puder falar um pouco disso, e você escreveu um artigo sobre pedagogia de prompt. Queria que você falasse um pouco disso também. Perfeito. As duas coisas estão muito ligadas, né? Pedagogia de prompt foi um incômodo que me deu quando eu percebi que a gente tem várias partes envolvidas, vários stakeholders, vendo uma tecnologia nova, cada um com seu interesse. Então, você tem um aluno que está com um dispositivo que consegue responder resposta, fazer o trabalho dele. Né? Você tem um professor que, eventualmente, pode fazer uma prova bem intencionado, melhorar a prova dele ou fazer mais rápido, mas ele pode também ser negligente em checar se isso está... Você tem empresas que estão querendo vender aplicativos novos e você tem escola que está querendo entender como é que vai fazer com tudo isso. Se cada um puxar para o seu lado... Né? A gente não beneficia a aprendizagem. Sim, fica me engana que eu gosto. Exatamente. É um perde-perde. E aí eu escrevi, na verdade, foi um manifesto da pedagogia de prompt, é um texto que está lá no Medium, né? Que era alguns princípios que a gente não pode abrir mão. 8 princípios que dizem respeito basicamente a estar alinhado com o objetivo da escola, da instituição e com os desafios que já tinham, basear
na aprendizagem, ter foco na aprendizagem e entender as diferenças. Em 3 grandes blocos, são esses 3 blocos, e aí são 8 princípios. Mas o risco que a gente tem, é isso que eu tenho feito em escolas e faculdades, é vamos começar pelos humanos. Quando me perguntam qual tecnologia, eu vou usar o ChatGPT, o Gemini, vou usar o Copilot. Eu falei, não, o mais importante é usar a cabeça. Cabeça? Não estava contando com isso. Mas eu acho que o trabalho na escola, principalmente, é dar essa noção do que está acontecendo, o que pode acontecer, e reforçar a competência humana. Em escola eu não falo mais de inteligência artificial, eu falo de inteligência aumentada, que é um conceito de trazer inteligência a serviço da inteligência humana, centrada no ser humano para uma aprendizagem melhor. E aí tem a escola, eu brinco, tem escola aumentada, tem mediação aumentada, que é o professor usar a inteligência artificial não só para preparar a aula dele ou para ter ideias, mas para interagir com o aluno. Vamos ensinar o aluno a usar e vamos fazer o aluno usar em aula e debater e desenvolver pensamento crítico, né? Então eu fiz um trabalho muito legal no Senac, que era fazer uma formação como ajuda o professor a desenvolver o pensamento crítico usando a inteligência artificial. Bacana. E é o que a gente tem que fazer, né? É juntar os desafios. Voltou o foco no humano também, né? Exatamente, totalmente. Humano, Essa é a ideia. Assim, o desafio que eu vejo é mais aí, né? Com o risco da gente não atropelar a tecnologia. Jorge, vamos evoluindo, a gente falou muito aqui da educação infantil. Vamos falar agora para educação para geração X, geração Y, porque a gente acostumou, né, principalmente geração X, baby boomer, eu vou fazer uma formação, eu penduro aquele diploma na parede e eu vou extrair valor dele o resto da minha vida. E hoje se fala muito do lifelong learning. Então, como a gente aplica isso na prática? O que né, porque a gente, talvez, tentando fazer uma analogia com a caneca do lado I, a gente foi enchendo o conhecimento nessa caneca e chegou uma hora que não cabe mais nada. Só que a gente tem que fazer um furo nessa caneca para o que não nos serve mais a gente desapegar e continuar enchendo. Então passa a ser um fluxo contínuo. Como é que você vê essa educação? Como é que a gente faz boas escolhas para buscar uma educação para adulto? Né? Para aquele cara que já está no mercado, que precisa sempre estar atualizando. Mantendo essa analogia, eu acho que a primeira coisa é a gente dar consciência para o adulto que ele precisa fazer o furo. Então, a gente tem que, de uma maneira cuidadosa, porque é difícil, né? Quem está muito tempo no mercado de trabalho, etc. e tal, é a gente perceber que o mundo mudou e que a bagagem que a gente tinha, entre aspas, para essa viagem não vai servir para a próxima. A gente foi acumulando uma série de coisas que para o que a gente tem para o futuro não serve mais. Então, tem muito de autoconhecimento, de uma segurança, de uma vulnerabilidade, de falar, preciso aprender. Né? E aí tem muito de se conhecer, de assumir isso, né? É difícil às vezes quando a gente está numa mudança de emprego, numa mudança de carreira, caramba, não está rolando, e a gente ainda vai olhar para as coisas do passado, para os contatos do passado. Então eu acho que tem uma parte muito legal de perceber, de ter apoio de pessoas, de conversar com pessoas, né? E ir se conectando com assuntos, com pessoas que vão mostrando uma outra realidade. E eu acho que esse movimento primeiro de deixa eu olhar um pouco, deixa eu ouvir um pouco, isso ajuda, né? Tem uma fórmula de gestão de mudança simplificada que para mudar a gente precisa de 3 coisas. Né? Um ímpeto para se mexer, tem gente que fala que é um desgosto ou uma dor. Um desconforto. Um caminho a seguir e pequenos sucessos. Então o desconforto... Autocontagiar, né? Nesse sentido. O desconforto tá dado para quem está na situação, né? Um caminho a seguir, mais do que já decidir, voltando à sua metáfora do furar a caneca para esvaziar, é falar com pessoas que mostram uma luz diferente, abre uma portinha que você vê um caminho que você não estava vendo, essa coisa, e aí você começa aí. E aí vai investindo pouco, fazendo o MVP, né? Fazendo um protótipo viável, de gastar um pouco do seu tempo para começar a dedicar a coisas que te conectam com prazer. Né? Porque vai ser muito difícil você fazer uma mudança se você não tiver prazer, alguma coisa que atrai realmente. Então isso é um negócio legal, né? Ver o que está te atraindo hoje, mesmo estando uma mudança, assim, e aí fala, isso aqui eu posso ir atrás. Eu vou ainda colocar mais uma inquietação, para a gente ficar no lado I aqui,
que é... A gente tem que deixar ou desapegar daquele conceito de que eu preciso aprender alguma coisa que eu vou usar pelos próximos 30 anos. A gente pode aprender uma coisa que a gente vai usar por 1, 2, 3, 5 anos e depois ela vai caducar, mas eu estou sempre... Então, né, eu vou encher caneca e essa caneca vai me levar, né, eu vou atravessar o deserto com ela. Cara, ela tá furada, então você precisa encher constantemente. E até, às vezes, dependendo não é mais essa caneca. Né? Eu tenho que mudar alguma coisa, não só em termos de aprendizagem, mas eu tenho que mudar o que eu vou buscar e coisa e tal. E às vezes o que a gente está usando como modelo de aprender, de fazer curso, etc., não serve mais, porque a gente está tão arraigado nisso, né? A gente que fez escola, faculdade, trabalhou em empresa com essa ideia de sucesso executivo, vida corporativa, etc. e tal, né? Tem tantos outros modelos, essa questão de influencer, quantas pessoas hoje, dos mais diversas áreas, estão virando influencer da sua área, feliz da vida, não sei o quanto é sustentável, a gente só vê a vitrine bonita, Sim. A gente não vê os tombos de quem não está conseguindo, mas de repente é um caminho que fala, opa, eu vou tentar fazer isso. Eu tenho uma amiga muito próxima, trabalhou muito tempo no mercado farmacêutico, e está falando, estou pensando em virar influencer. A gente está conversando, mas sabe o quê? Eu nunca fui comunicador, eu nunca fiz nada disso, eu tenho muito conhecimento. Eu falei, mas você se vê fazendo isso, né? Gravando vídeo? Ela falou, sinceramente, não. Não é o caminho. Melhor não. Mas Melhor isso, não. Jorge, gera uma inquietação. Eu tenho um filho que ontem fez 21 anos. Opa, parabéns. E na faculdade, hoje eu vejo muito dessa geração nova entrando na faculdade com muita ansiedade de, cara, eu estou estudando para quê? Né? Será que é isso que eu quero ou não quero? Porque não consegue ver um horizonte. Na nossa época, né, geração X, acho que geração Y também, você tinha basicamente 5, 6 grandes profissões e dali você pegava alguma ramificação. Mas hoje, basicamente, você está entrando numa formação acadêmica, se preparando para uma coisa que você não sabe nem o que vai ser disso quando você terminar os 4, 5 anos. Perfeito. E Mas aí? É legal pensar em quais habilidades e qual repertório ele vai estar adquirindo. Que tem que estar ligado com alguma coisa que ele gosta, que talvez hoje ainda exista. Mas, né, ao invés de falar, não, vou ser advogado, fala, não, eu vou aprender sobre leis, vou aprender a argumentar, escrever bem, etc e tal, isso pode me servir para outra coisa. Sim. Vou ser engenheiro, não, eu vou aprender a ver o mundo de uma maneira mais parametrizável, a pensar em processos, etc, e talvez isso lá para frente seja uma coisa que me sirva. A gente não sabe mais para frente, mas o fato da pessoa pensar dessa maneira, falar, eu não estou adquirindo rótulo, eu estou adquirindo competências que hoje estão nesse rótulo. Essas competências, essas habilidades podem me servir para o futuro, principalmente porque são coisas que eu vejo valor agora e que eu gosto de fazer. Nem tudo que a gente faz na faculdade, aliás, a grande maioria do que a gente estuda na faculdade, não é alguma coisa que a gente enxerga essa clareza. Por isso a importância de, ao estar numa faculdade, ter claro isso. Né? E talvez seja um período de faculdade de sofrido, estou estudando muito, não era isso que eu queria, mas espera aí, tem alguma coisa aí que me conecta, né? E também a opção, né? Porque a gente corre o risco com um jovem de, não é isso, não é isso, não é isso. Ser formado o quê? Eu sou formado e não é isso. Mas né? exato. Esse é o risco. Então, em vez do diploma, fala... E aí, talvez, além da faculdade, tem alguns cursos que o jovem possa já ver, além da faculdade, eu vou fazer um curso disso. Ou eu tive uma ideia de, eu vou pegar essa matéria, eu vou falar com o professor, ou procurar mesmo na faculdade pontozinhos de luz, assim, falar, ou gancho, velcro, eu gosto da figura de velcro, né? Você fala, você tem um lado do velcro, né? Vai tentando outros para ver onde gruda. E se você e a gente como responsáveis por jovens, né? Tem essa preocupação, né? Pelo menos finalizar alguma, né? Ter alguma coisa. A gente também pode ter uma calma de falar, olha, pode até ter não finalizado essa, mas ele aprendeu até aqui, ou ela aprendeu até aqui. Mas eu acho que o teu ponto também é de não olhar a universidade como um fim em si mesmo. Perfeito. Nunca vai ser. Mas como hoje, muito mais do que ontem, na nossa época, como um caminho. Então, quase que, biológicas, humanas, exatas, deixa eu ver, grandes mundos aqui e o que eu posso criar de competências. E a faculdade criando condições de conexão com a vida real para que o jovem tenha a chance de ir experimentando e decidindo se é isso ou como é isso. Né? Seja para falar não, nem pensar, não vou,
ou talvez seja, e experimentar um pouco dentro da área que está fazendo, né? Porque não vai ser um emprego que vai garantir os próximos 5 anos dele, não tem mais as corporações que a gente tinha quando a gente estava nessa idade. Então, é muito mais adquirir e ter referendado, ou ter fincar a bandeira em algumas competências que podem ser pequenos diplomas, pequenos estágios, pequenos projetos, pequenos relacionamentos, ações que podem ser em negócio, em social, em arte, seja onde for. Mas falar, ó, enquanto eu estava na faculdade, além de passar X anos num diploma que provavelmente não está tão atualizado assim, eu fiz algumas coisas que me conectam com o mundo real. Interessante esse negócio do rótulo, né? Porque isso eu acho que já está mudando. Tá. Quando você vai contratar, etc., você fala de faculdade, mas não é tão importante. Não tem mais aquele peso que tinha na nossa época. Não tem mais. Perfeito. Eu trabalhei em empresa de tecnologia, eles contratavam as pessoas por competência provada, com experiências, e com atitude, comportamento. O resto, ó, faculdade, sei o quê, empresa, não. De repente, e aí eles conseguiam contratar com fit achei melhor, muito interessante, até na parte de inclusão. É. Falei assim, vou trazer gente da GV, da FAAP, da FEA, né? E fica nesse mundinho bem limitado. Eles continuam, do lado de inclusão, contratar em faculdades bem diferentes, bem, assim, um portfólio enorme, avaliando justamente o comportamento da pessoa, a atitude e tudo mais, e o que ela já tinha feito na vida dela e tudo mais, né? Perfeito. E funcionava super bem. Não, e funciona, é esse o caminho quando fala, bom, nós como pais e responsáveis, que a gente ainda tem, e muita gente ainda tem essa coisa de fazer um curso superior que é importante, mas o que vai valer mais é exatamente o que você falou, né? Como é que você consegue mostrar ou via um certificado ou cada vez mais uma experiência, cada vez mais tem testes online, um processo de seleção ainda mais em tech, que você é posto à prova da sua competência, que você consegue entrar, que você consegue se manter, que você tem experiências que foram, né? Se você for ver muitos empreendedores super bem-sucedidos, independente de Bill Gates ou os outros que estão lá no Vale, não tem faculdade. Ou começaram na faculdade que alguns anos atrás você falaria que é irrelevante. Talvez seja mesmo. A faculdade seja relevante se você não tivesse juntado com alguma outra coisa. Boa. Acho que chegando no final do papo, fazer uma pergunta final aqui, que não é de $1 milhão. Opa! Mas a gente tocou Não é? tanto... Não é. É de 999 mil. A gente tocou tantos pontos interessantes, né? Acho que ao longo da vida da educação, e esse ponto, acho que para mim, continua martelando aqui aprendizagem versus educação. O que, Jorge, na tua vivência, na tua experiência, o que existe já no mundo, em qualquer lugar, que é incrível e pouca gente ou ninguém sabe, que precisa trazer mais luz, né? Olhando para onde você acredita que essa aprendizagem vai funcionar? Eu acho que tem até bastante gente que sabe, é que a gente não conseguiu virar o sistema para... São escolas e faculdades que vinculam a vida da criança ao mundo real de uma maneira mais efetiva. Lógico, escola demora um pouco mais, estudo de meio, alguma experiência de desenvolvimento social, algum contato com o mundo do trabalho, mais para o ensino médio, etc. e tal. Mas faculdades, lá na minha época, lá em finalzinho da década de 80, começo da década de 90, tinha um projeto que você fazia um semestre de aula, um semestre de estágio, um semestre de aula, um semestre de estágio. Olha que interessante. Tem faculdades no mundo, a Minerva é assim, tem algumas que nem a Minerva nos Estados Unidos, a Link e a Intellia aqui em São Paulo, na área de business e na área de tecnologia, já estão fazendo também projetos de já trazer empresas para dentro da escola. Então, eu acho que isso é o futuro que já está presente. Né? A gente não pode se dar o luxo no ensino superior de falar de um curso de 4 anos teórico. A ideia de fazer estágio ajuda, mas não resolve, porque é uma coisa que fica à parte. Mas na medida que você tem uma proposta de aprendizagem, onde você tem players, onde você tem os atores, a escola que tem o currículo e o potencial, o repertório de desenvolver a competência, um exemplo no mundo real que traz desafios e pessoas que te falam, olha, não é bem assim, e você engajado, eu acho que esse é o futuro. E para as escolas, eu acho que mais do que fornecer, saindo de faculdade, mais do que fornecer conteúdo, ou além de fornecer conteúdo, é conteúdo aplicado. Né? Então, a minha filha teve uma prova em que, para calcular o raio
aprender a calcular o raio. O professor, eu achei genial, colocou uma descrição da prova olímpica dos 400 metros, do Pio, do brasileiro que ganhou bronze, e falou para calcular o quanto eles têm que sair um na frente do outro por conta da diferente circunferência da curva. Legal. E fez uma série de questões para ajudar no raciocínio. É uma questão que eu até achei cabeluda para essa área, mas... Você como engenheiro tirou de letra. Tô perdido aqui. Mas eu pensei, eu falei, se eu tivesse isso... se eu tivesse isso no 8º ano, né? Super legal. Mas, por outro lado, né, o que a gente tem que fazer, as escolas... eu vi isso com professor e não vi com outros. E esse modelo já existe, tem gente que pode, né? Então a gente tem que usar a inteligência artificial, ou seja qual for a tecnologia, para ajudar o professor e a escola a fazer esse tipo de coisa assim. Né? Sim. criar... É uma ferramenta, no fundo. É uma ferramenta. Tem metodologias, eu estou até com um livro aqui que eu estou desenvolvendo uma coisa que é diferenciação pedagógica. Como é que eu penso... Hoje em dia, para fazer diferenciação pedagógica, para um professor preparar aulas diferentes para alunos diferentes, ele tem a inteligência artificial para ajudá-lo. Né? Então, ele pode conectar de um jeito super mais potente o conteúdo, que já existia no passado, o contexto do mundo real, que está aqui, as Olimpíadas, e a realidade dos alunos. Porque pode ter aluno que não gosta de esporte, ele não precisa fazer sempre exemplo de esporte. Sim. Porque pode ser que um professor que goste de esporte acaba super abusando de exemplos em função do viés que ele tem. Nada contra, mas ele acaba sem querer desprivilegiando uma parte dos alunos. E para isso você precisa preparar, bota o foco humano, né? Preparar o humano, o professor no caso. Perfeito. Na arte de promptar, sabe fazer... Exatamente. Então, e aí como é que a gente treina isso? Pensando na realidade do Brasil, você falou do cara que pega 2 dias de barco para chegar na escola. Estou falando, obviamente, um exemplo radical, Sim. mas... Basta a gente tornar público e alguns exemplos de como faz diferença a gente pensar nessa tríade falando de aprendizagem, conteúdo, contexto do mundo da criança, o contexto que ela percebe, não o mundo do professor, o mundo da criança, e a realidade da criança. Porque dentro de uma classe você pode ter um contexto percebido e uma realidade da criança diferente. Não dá para ser nesse nível de granularidade, mas nessa personalização eu acredito. Por quê? Porque tem interface humana. Né? E a inteligência artificial nunca vai conseguir dar conta... Essa sutileza. Exatamente, né? É uma complexidade muito grande. Já tem erro, já tem viés, já tem alucinação, etc. Mas conhecer aquilo é papel do professor. Ninguém vai substituir o contexto, o objetivo e o relacionamento do professor. Perfeito. Né? Então isso que eu acho que é o caminho. Você está com a sua inteligência ampliada? Isso é um conceito muito interessante. Faz todo sentido. Adorei a inteligência. Também gostei. Estou ampliado. E foco no aprendizado. Vamos mudar o nome o lado IA. E a inteligência aumentada. Aumentada. Daqui a pouco vai virar dia a dia, todo mundo vai lembrar. Né? Melhor não. Jorge, obrigado pela presença. Foi muito bacana, obrigado. Foi muito legal a conversa. Valeu. Obrigado, boa sorte nos desafios. Para todos, né? Conte com a gente, até porque a educação é o futuro. Eu estou por aí. Né? Eu estou sempre disponível para conversar, para trocar ideia. Vocês falaram que ia ser uma conversa informal, gostei muito, que ia ser como se fosse mesa de bar. A próxima, quem sabe, a gente marca na mesa de bar. A gente está com álcool aqui, tá, pessoal? Tá bebendo aqui, né? Obrigado, gente. Fechou. Obrigado, gente.